Oi, turma, como prometi, vamos falar agora sobre forma normal conjuntiva e forma normal disjuntiva, ok? Vamos lá. Forma normal é uma sentença lógica que possui somente os operadores de negação, conjunção e disjunção, mas não necessariamente todos ao mesmo tempo. Ou seja, não possui operadores condicional e bicondicional. A gente vai ver daqui a pouco, o exemplo vai ficar mais claro quando eu mostrar esse exemplo. Então, recapitulando, ele só possui os operadores de negação, conjunção e disjunção. Não necessariamente todos, mas não aceita, não recebe nem o condicional nem o bicondicional. E se divide em forma normal conjuntiva e disjuntiva. Na forma normal conjuntiva, a operação de negação não tem alcance sobre a conjunção, disjunção e da própria negação. Como assim? Por exemplo, se eu tiver uma negação de sentença composta e dentro dessa essa sentença proposicional for de conjunção, eu não posso considerar que ela esteja na forma normal conjuntiva, porque apesar de dentro do parênteses ela existir uma sentença lógica onde há uma conjunção, uma sentença lógica conjuntiva, fora do parênteses existe um sinal de negação. Então, quando o sinal de negação estiver incidindo em cima de uma sentença composta, ele não é considerado uma forma normal conjuntiva. Eu tenho que fazer a distribuição do sinal. E o sinal de negação só incide sobre as letras proposicionais, ou seja, individualmente em cima de cada letra proposicional, não de forma coletiva. Ou seja, a negação de sentença composta não é considerada uma forma normal, nem uma forma normal conjuntiva, nem disjuntiva. E a disjunção não tem alcance sobre a conjunção. Por exemplo, está dentro de um parênteses, você tem uma disjunção que antecede, né, uma sentença composta de uma conjunção. Não, você vai ter que fazer essa distribuição também da disjunção. Não posso ter o meio do caminho. Eu tenho que estar com tudo distribuído. Senão, não vai ser considerado, por exemplo, se eu tivesse P ou, e aí dentro do parênteses uma sentença conjuntiva. Não seria considerado uma forma normal conjuntiva. Tá? Porque a minha disjunção estaria antecedendo a minha conjunção. Da mesma forma, ou seja, resumindo, a forma normal conjuntiva eu tenho que finalizar, eu tenho que simplificar ao máximo a minha sentença composta, ao ponto de no final ficar uma sentença lógica conjuntiva. Quando eu finalizar com a sentença lógica conjuntiva, então eu terei chegado na minha forma normal conjuntiva. A forma normal disjuntiva, do mesmo modo, o sinal de negação não poderá alcançar a conjunção, disjunção e o próprio sinal de negação, ou seja, não aceita a negação da sentença composta. Só aceita a negação em cima da sentença simples, de forma individual. Então, ele só incide sobre as letras proposicionais individualmente. E a conjunção não tem alcance sobre a disjunção. Ou seja, se eu tiver P conjunção, uma sentença composta, essa sentença composta sendo uma disjunção, como eu tenho o sinal da conjunção fora do parênteses, não é considerado uma forma normal disjuntiva. Porque fora do parênteses existe uma conjunção unindo uma sentença proposicional a essa sentença composta. Ok? Toda sentença pode ser escrita na forma normal disjuntiva ou forma normal conjuntiva. Ou seja, para toda sentença existe uma sentença equivalente na forma normal conjuntiva e na forma normal disjuntiva. Os primeiros exemplos que eu irei dar aqui será apenas
utilizando o método de substituição, aproveitando as propriedades. Depois eu vou ver se eu gravo um outro vídeo, ou em sala de aula mesmo. Eu vou mostrar como é que a gente pode, de repente, trabalhar essa forma normal, transformar essa forma normal conjuntiva em disjuntiva e vice-versa. Tá ok? Vou ver se eu pego um exemplo legal e a gente aplica isso aqui. Combinado? Vamos lá. Então, na sala de aula eu tinha deixado esse exemplo, esse exercício para vocês fazerem em casa. Como eu sei que ninguém fez em casa, na aula passada, eu peguei as 4 aulas, eu resolvi um por um, detalhadamente, utilizando as propriedades que nós vimos no vídeo anterior, para ir substituindo e aplicando aqui e tentar o que? Simplificar as sentenças lógicas, para ao final chegar ao nosso objetivo. Nesse primeiro exemplo aqui, determina a fórmula normal conjuntiva da sentença abaixo. Então, eu especifiquei que a partir dessa sentença composta, que é uma sentença bicondicional, porque o operador mais forte está fora do parênteses, o meu objetivo é chegar ao final na forma normal conjuntiva. Como é que eu sei que eu cheguei na forma normal conjuntiva? Quando eu não tiver condicional nem bicondicional, nem tiver o sinal de negação negando uma sentença composta, nem tiver o sinal da disjunção incidindo sobre a conjunção. Então, eu vou fazer esse exemplo, depois eu vou fazer esses 2 outros exemplos, que seria a forma normal disjuntiva. Ok? E nesse nosso vídeo a gente vai finalizar isso. Se der tempo, eu faço um terceiro vídeo com os outros exemplos que a gente viu na aula passada, para quem perdeu a aula passada. Beleza? Vamos lá. Determine a forma normal conjuntiva da sentença abaixo. Então, se vocês podem observar que eu tenho aqui uma sentença composta P condicional Q, bicondicional, e aqui tem uma sentença composta onde eu tenho uma negação do consequente condicional à negação do antecedente. Eu quero transformar essa sentença lógica proposicional numa FNC. Tá ok? Pelo método de substituição. Eu vou pegar as propriedades que a gente viu até agora e vou substituir. Então, como eu vejo aqui que eu tenho que resolver primeiro o que está dentro do parênteses e deixar o operador mais forte para resolver por último. Então, eu vou resolver primeiro essa sentença lógica que está dentro desse primeiro parênteses, desse antecedente. Eu tenho P condicional o quê? Bom, se eu tenho um condicional, eu vou usar a regra do condicional, obviamente. Então, aplicando a regra do condicional aqui desse lado, aproveito e já aplica ao mesmo tempo do outro lado, né, para ganhar tempo. Então, qual é a regra do condicional? Eu nego o antecedente, substituo o condicional por uma disjunção e repito o consequente. Beleza? O bicondicional eu repito, porque eu não vou mexer nele agora, e vou aplicar a regra do condicional também aqui, porque eu também tenho um condicional. Então, eu vou negar o antecedente, substituir o sinal do condicional por uma disjunção e repetir o consequente. Tranquilo. Então aqui, esse aqui já está o máximo simplificado, o máximo possível, não tenho o que mexer. Então eu vou resolver desse lado de cá, né? Porque eu tenho uma dupla negação. Se eu nego a negação, fica uma afirmação, certo? Então apliquei aqui a regra da dupla negação. Faltou colocar o nome, né? Mas tudo bem. Então repeti aqui e apliquei a dupla negação aqui. Eu neguei a negação, ficou uma afirmação. Repito o restante. Então aqui eu simplifiquei ao máximo, tanto o que está aqui dentro como o que está aqui dentro. Então me resta agora trabalhar com o bicondicional. Qual é a regra do bicondicional? O antecedente condicional consequente, unido por uma conjunção consequente condicional antecedente. Então ficou assim, dessa forma. Antecedente condicional consequente e consequente condicional antecedente. Tranquilo? Então agora, como aqui está resumido o máximo possível, eu vou aplicar a regra do condicional, tanto aqui quanto aqui. Vamos lá? Regra do condicional. E sempre isolando, tá? Estou isolando com parênteses para não misturar e ficar o samba do crioulo doido no meio do caminho, tá? Eu vou distribuindo e vou isolando para não misturar com outra conta que não tem nada a ver. Então, qual é a regra do condicional? A negação do antecedente. Então, nego todo o antecedente, que é esse aqui.
Substituo por uma disjunção e repito o consequente. Beleza. Repito isso aqui. Aí aqui eu vou negar o antecedente, que é todo esse aqui, ó, negação do antecedente. Substituo por uma disjunção e repito o consequente. Beleza. Quando eu chego nesse ponto aqui, eu percebo que eu tenho um sinal de negação negando uma sentença composta. Então, eu vou aplicar a regra do De Morgan. Então, De Morgan vai ser o quê? A negação de não P. Não P é uma dupla negação. Então, passa a ser uma afirmação. Se eu nego uma disjunção, passa a ser uma conjunção. E aqui eu nego o segundo elemento, que passa a ser não que. Tá? Aqui eu repito o ou. Como aqui o sinal de fora é exatamente igual ao sinal de dentro, eu posso cortar esse parêntese. Eu posso eliminar esse parêntese, porque eu tenho o mesmo operador lógico. Então vai ficar ou que ou não P. E fecho o parênteses, que aqui não resolveu ainda, tá? Resolveu parcialmente. Repito I. Aqui vou aplicar também De Morgan, né? A negação da sentença composta. Então, não que, vou negar o ou, passa a ser I, e vou negar não P, que passa a ser P. Repito o ou. Como o sinal de fora daqui do operador lógico é igual ao sinal de dentro, eu vou eliminar esse parêntese e vou eliminar esse outro parêntese. E vou repetir. Ou não P ou que. Beleza. Aqui eu já vi que eu cheguei no meu máximo de que eu poderia trabalhar. Se eu parasse aqui, eu já teria chegado na minha FNC? Não. Por quê? Porque eu tenho um sinal de disjunção aqui incidindo sobre um sinal de conjunção. Então, eu tenho que trabalhar. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu tenho que observar que eu tenho a mesma letra proposicional, só que uma afirmando ou negando. Tanto eu tenho que e não que, como eu tenho não P e P. Então, eu posso fazer a distributiva. Ou usando o que para distribuir, ou o P, o não P para distribuir. Eu vou escolher um dos dois, tanto faz. Da mesma forma do lado de cá. Eu tenho não que e tenho que, e tenho P e não P. Então, eu posso escolher uma das letras proposicionais e fazer distributiva. Tá? Então, eu escolhi aqui o mais próximo. Eu escolhi que, então fiz a distributiva. Que, né, eu distribuí com P, né? Ok, eu vou distribuir com P e depois vou distribuir com não que. E aqui eu escolhi o mais próximo também. Não P eu vou distribuir com não que e depois vou distribuir com P. Que ficou assim. Que, sinal de fora fica dentro. P, fechei. Sinal de dentro fica fora. Repito o que, abriu parênteses. Sinal de fora fica dentro. E repito o não que. Aqui, ó, não que. E fecho. E fecho esse parênteses para poder resolver aqui dentro. Se tiver que resolver. E o que sobrar, que é ou não P, eu repito e fecho o parênteses maior. Você vê que tá com, cada parênteses está de uma cor diferente para tentar não confundir. Aqui, não P ou não que, porque o sinal de fora fica dentro e o sinal de dentro fica fora. E não P ou P. Fechei, fechei. E repito o que sobrou. Ok. Beleza. Chegando nesse estágio aqui, eu percebo que eu tenho um que ou não que vai me resultar numa tautologia. Porque é a mesma coisa que eu tivesse falso, verdadeiro ou falso. Na disjunção, se eu tiver pelo menos uma verdade, o meu resultado será verdadeiro. Certo? Então, eu aplico aqui. Verdadeiro ou falso vai dar um T de tautologia. E aqui, não P ou P vai dar também uma tautologia. É como se tivesse verdadeiro ou falso. Na disjunção, se tiver pelo menos um verdadeiro, o resultado será verdadeiro, que a gente passou a chamar de tautologia, que são a combinação de todas as sentenças lógicas verdadeiras. Então, aqui eu vou aplicar a regra da identidade. Porque tautologia e uma sentença proposicional, que no nosso exemplo tem P e T.
Podia ser P, ou Q, ou R, ou T, não importa o tamanho da sentença lógica. Não precisava ser uma sentença simples. Aquele Pzinho que estava lá na minha propriedade significa sentença proposicional. Então, a sentença proposicional e tautologia vai dar o quê? Vai dar sentença proposicional. Por quê? Se o resultado disso aqui fosse uma verdade, verdade e verdade daria verdade. Mas se fosse uma falsidade, por ser uma conjunção, falsidade e verdade seria uma falsidade. Logo, o resultado disso aqui é o que está contando. Se for verdade, vai ser verdade. Se for falsidade, vai ser falsidade. Então, eu vou cortar, vou eliminar esse T. A mesma coisa vai acontecer aqui. Sentença lógica proposicional e tautologia. Se eu estou trabalhando com a conjunção, o resultado vai ser a sentença lógica proposicional, que pode ser uma verdade ou falsidade, porque eu não sei ainda. O resultado que der vai ser, se for verdadeiro, vai ser verdade. Se for falsidade, vai ser falsidade. Então, eu vou eliminar esse T. Eu chamo de tesão. Nossa tautologia, tá? Então, repetir foi, meu Deus, repetir, porque eu repeti. Não sei porque eu repeti, mas tudo bem, eu repeti, tá? Acho que eu quis levar lá pra cima para ficar mais fácil para acompanhar. Mas, enfim, quando eu eliminei o tesão, eu devia ter colocado um tracinho aqui cortando, né? Mas vocês entenderam. Ficou Q ou P e o sinal de fora prevaleceu. Opa, ó, o sinal daqui de dentro ficou igual ao sinal de fora, então vou poder eliminar esse parênteses, certo? Aqui a mesma coisa, não P ou não Q, e tautologia vai ficar não P ou não Q. E aqui o sinal de fora ficou igual ao sinal de dentro, então vou poder também eliminar esse parêntese. Lembra da associativa? Pronto, então vai ficar Q ou P ou não P, com parênteses, e não P ou não Q ou Q. Verdade ou falsidade vai dar tautologia. É verdade? Verdade ou falsidade vai dar tautologia. Mas espera aí. Stop it. Eu quero saber, eu quero determinar a FNC. O que é uma FNC? É quando eu não tenho uma negação de uma sentença composta. Não tenho. Eu não tenho o sinal do condicional nem do bicondicional. Não tenho. E não tenho o sinal da disjunção incidindo sobre a conjunção. Porque aqui eu tenho uma sentença, que é disjuntiva, unido por uma conjunção a outra sentença disjuntiva. Então, nesse ponto que eu parei aqui, eu acabei de encontrar a FN e a FNC. Que a FN fala o quê? Que eu não... Na verdade, a FN já encontraria aqui, né? Na verdade. Porque ela diz que tem que ter o sinal de negação, que eu tenho que ter o sinal de disjunção ou conjunção. Não necessariamente tudo ao mesmo tempo. Então, aqui já seria a FN. Aqui eu só fiz eliminar o parênteses, ficou isso aqui. Então, seria a FN, já seria aqui. Quando eu tirei o parênteses aqui, ficou sendo a nossa FNC, tá bom? Olha aqui, FNC. Só que, continuando, se eu quisesse saber não só isso, eu quisesse saber se o resultado da simplificação da minha sentença fosse dar uma tautologia, uma contradição ou uma contingência, eu continuaria simplificando. Então, Q ou P ou não P vai dar uma tautologia. Então, Q ou tautologia e não P ou tautologia. Tautologia ou qualquer sentença lógica, não importa a quem eu vou me unir, porque eu estou trabalhando com a disjunção. Na disjunção, se eu tiver pelo menos uma verdade, o meu resultado será verdadeiro. Então, não importa aqui quem é que, porque eu estou unido a uma disjunção, a uma tautologia, ou seja, a uma verdade. Então, o meu resultado será uma verdade. Da mesma forma aqui, eu estou unindo uma disjunção a uma tautologia. Não importa que é a minha proposição lógica, porque o meu resultado será verdadeiro. Então, Q ou T resultará numa tautologia. Não P ou não T resultará numa tautologia. Tautologia e tautologia vai resultar em quê? Tautologia.
Jaque, mas e se eu errar no meio do caminho, eu não estiver segura de ter acertado ou não a minha simplificação da sentença lógica? Aplica-se tabela verdade. Né? Para não ter erro, eu sugiro que pegue a sentença original, né? P condicional Q, B condicional não Q, condicional não P. Por quê? Porque de repente você erra no meio do caminho. Aí você tenta testar a tabela da verdade por aqui, pelo meio do caminho. Né? E de repente você não sabe que errou no meio do caminho. E aí de repente aqui dá um resultado e aqui vai dar outro. Não vai dar certo. Né? Então pela tabela da verdade, você vê que o resultado deu tudo verdade. Quando dá tudo verdade, equivale a uma tautologia. Certo? Tranquilo? Tranquilo, né? Tranquilo e favorável. É questão só de treino mesmo. E na prova vai ter as propriedades. Mas quanto mais vocês exercitarem, mais fácil vai ser de enxergar essas transições, tá? Regra do condicional, né? Determine a FND da sentença abaixo. P condicional Q e Q condicional P. Então, eu só tenho a força do operador mais forte é o que está fora do parênteses, que é a minha conjunção. Então, eu tenho que resolver primeiro o que está dentro do parênteses. E, por último, o operador mais forte. Então, aqui dentro do parênteses eu tenho um condicional. Então, vou aplicar a regra do condicional aqui e vou aplicar a regra do condicional aqui. Ok? Então, vai ficar a negação do antecedente, substitui o condicional por uma disjunção e repete o consequente. Repito isso aqui. E aqui fica o quê? A negação do antecedente, substitui a condicional por uma disjunção e repete o consequente. E agora eu vou fazer a distributiva. Então, eu vou distribuir quem? Eu posso escolher... Eita, foi mal, desculpa aí. Eu posso escolher quem eu quero distribuir. Eu escolhi distribuir não Q, P, e não Q, Q. E depois eu vou distribuir o P, porque aqui eu estou trabalhando, estou distribuindo uma sentença composta com outra sentença composta, não é uma sentença simples. Então, como é que vai ficar? Não Q, o sinal de fora fica dentro e não P. Não Q, sim, aí no caso, o sinal de dentro fica fora, né? Aqui, não Q, o sinal de fora fica dentro, Q. O sinal de dentro fica fora. Agora eu vou distribuir P, né? P, o sinal de fora fica dentro, não P. O sinal de dentro fica fora. Repito o P, o sinal de fora fica dentro e Q. Então, distribuir o primeiro não Q, depois eu distribuir P. Então, vai ficar como aqui? Não Q e não P, não tenho que resumir. Mas aqui eu tenho. Isso aqui vai dar o quê? Não Q e Q é a mesma coisa que C. Falso e verdadeiro. Numa conjunção, se eu tiver pelo menos um falso, meu resultado será falso. Aqui da mesma forma, verdadeiro e falso. Numa conjunção, se você tiver pelo menos um falso, meu resultado será falso. Só que aqui nós chamamos de contradição. Então, contradição aqui, contradição aqui. Quando eu juntei não Q e não P ou contradição ou uma sentença lógica proposicional vai dar uma sentença lógica proposicional. Por quê? Porque é uma disjunção. Se eu fosse uma verdade ou uma falsidade, ia dar uma verdade. Se fosse falsidade ou falsidade, ia dar falsidade. Então, eu vou eliminar esse C, essa contradição, e vou só conservar isso daqui. Vou repetir o sinal externo. Aqui é a mesma coisa, contradição ou P e Q, vai sobrar P e Q. Eu vou eliminar esse contradição. Vai ficar não Q e não P, ou P e Q, transformando-se em uma FND. O que é uma FND? Quando eu resulto numa sentença lógica disjuntiva, onde eu não tenho o sinal de condicional, eu não tenho o sinal do bicondicional, eu não tenho o sinal da negação de uma sentença composta, eu não tenho o sinal da conjunção incidido sobre a disjunção, porque aqui o que prevalece é a disjunção. Aqui também seria a minha
FN. Mas já aqui, ó, nesse ponto daqui, eu já teria minha FN. E também seria minha FNC. Só que a questão não pediu FNC, pediu FND. Ok? Porque aqui eu não tenho sinal de condicional, nem bicondicional, nem negação de sentença composta, nem tenho o sinal da disjunção incidido sobre a conjunção. Então aqui seria uma FNC, seria uma sentença lógica conjuntiva. Então a FNC, a gente transformou ela numa FND, que era o nosso objetivo. Tranquilo? Espero que sim. Então, determina a FND da sentença abaixo. Então aqui é uma negação de uma sentença composta. Esse é o operador mais forte, porque ele está negando todo mundo. Então dentro dele eu tenho uma disjunção, uma conjunção, uma disjunção, outra conjunção. Mas como ele é o operador mais forte, eu vou deixar para resolver por último. E vou resolver o que está aqui dentro dos parênteses, né? Os parênteses mais internos. Então eu tenho aqui, ó, isso aqui e tenho isso aqui. Separado dentro desse parênteses. Isso aqui está separado dessa sentença. Então, eu vou tentar resolver o quê? Aqui está resumido. Então, o que eu posso fazer aqui seria uma distributiva. Aqui eu só repetiria, não teria que fazer agora. Teria que mexer agora. Eu não sei porque eu repeti, mas tudo bem. Eu acho que eu estou repetindo demais. Né? Então, vamos lá. Eu fiz aqui a distributiva, né? Não que I, P, o sinal de dentro vem para fora, não que, I, que. Fechei. E repeti o resto. Beleza? Aí aqui, não que, I, P, eu repito, ou. Não que ou que vai dar uma contradição. Por quê? É a mesma coisa que eu ter uma falsidade e verdade. Na conjunção, se eu tiver pelo menos um falso, meu resultado será falso. E contradição significa o quê? Todas as sentenças lógicas serão falsas. Então, a gente representa aqui como contradição. E repite isso aqui. Beleza? Contradição ou sentença lógica proposicional vai dar o quê? Se aqui fosse verdade, daria verdade. Se fosse falsidade, daria falsidade. Então, eu vou eliminar esse C e vai dar a sentença lógica proposicional. Certo? Eu já estou me adiantando demais. Então, sobrou essa sentença lógica proposicional ou Q e R. Eu fui direta demais dessa vez, né? Tudo bem. Então, eu peguei essa sentença, eliminei esse Czão, sobrou ou, Q e R. E fiz a distributiva de uma sentença composta. Então, eu distribuí não Q com Q, não Q com R. E depois distribuí P com Q e P com R. Ficou assim. Não P, não Q, desculpa aí, não Q, sinal de fora fica dentro, ou Q, sinal de dentro fica fora. Não Q ou R. I, sinal de dentro fica fora. P ou Q, I, P ou R. Distribuir tudo. Certo? Depois que eu fiz tudo isso aqui, vou trabalhar ainda isso aqui, ó. Já dá para trabalhar isso aqui, ó. Não que o que vai dar o que? Tautologia, né? Porque eu tenho falsidade ou verdade, uma disjunção vai ser sempre uma verdade. Se eu tiver pelo menos uma verdade, o resultado será verdadeiro. Então, tautologia. Tautologia e sentença lógica vai dar sentença lógica. Porque se a sentença lógica aqui for verdade, vai dar verdadeiro. Se for falsidade, vai dar falso. Então, eu vou cortar esse sinal de tautologia. Certo? Então, vai ficar... Eu repeti, né? O sinal de negação. Desse tudinho aqui, resultou só isso. E repetir isso aqui. A gente chama isso de identidade quando eu absorvo esse sinal da tautologia. E agora eu vou aplicar De Morgan, né? Que é esse sinal negativo incidido sobre toda a sentença lógica. Então, tudo que está dentro aqui vai ser negado.
Então vai ficar dupla negação, né? Não, não que. O sinal que era disjunção passa a ser conjunção. R passa a ser não R. Conjunção passa a ser disjunção. P passa a ser não P. Disjunção passa a ser conjunção. E Q passa a ser não Q. Conjunção passa a ser disjunção. P passa a ser não P. Disjunção passa a ser conjunção. E R passa a ser não R. Então aqui, dupla negação fica Q, I, não R, ou P, não P, I, não Q, ou não P, I, não R. Finalmente cheguei na minha FND. Será que antes eu teria chegado na minha FNC? Aliás, na minha FN? Bom, na regra da FN só fala que eu tenho sinais de negação, conjunção e disjunção. Não é verdade? Então, aqui eu poderia considerar uma FN, não é verdade? Eu tenho sinal de negação, de conjunção, de disjunção. E minha FND aqui, porque não pode ter negação de sentença composta, não pode ter sinal de condicional, não pode ter sinal de bicondicional, nem pode ter o sinal da conjunção inserido sobre a disjunção. Então aqui chegamos na nossa FND. Esse é o máximo que eu posso simplificar a minha sentença. Quando a minha sentença não chega numa tautologia, não chega numa contradição, eu posso afirmar que ela vai ser uma contingência. Se você quiser confirmar, coloca na tabela verdade. Se não der uma contingência, ou eu errei aqui ou eu errei na tabela. As duas tem que dar igual, tá? Então o resultado daqui, se não chegar a canto nenhum como não chegou, eu sei que ele vai ser uma contingência. Né? Se ele chegasse a uma tautologia, tautologia. Se chegasse a uma contradição, contradição. Se eu quiser confirmar, aplica na tabela verdade. Só que como são 3 letras, vai ser 2 elevado à terceira, que é igual a 8 linhas. Quem quiser verificar, pode verificar, tá? Nós chegamos no nosso objetivo, que é FND. Gente, cansei um pouquinho, né? Depois, se der, eu boto os outros exemplos que a gente fez em sala de aula, tá bom? Bons estudos, espero ter ajudado a clarear as ideias para os exercícios que foram passados para a sala de foram passados para casa. Se eu ainda tiver coragem, eu ainda gravo mais um vídeo, mas não garanto não, tá? Beijo, beijo, tchau, tchau.